dia de decisão importante no Senado, surgem questões indispensáveis para nós brasileiros. Qual será o país do dia seguinte ao afastamento da presidente Dilma? Quais as consequências da interrupção do mandato presidencial e da chegada de um governo que terá de se legitimar e dar conta de graves problemas políticos e econômicos? Nosso convidado é o jornalista e colunista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer estar aqui. Lindenberg, com a votação desta quarta-feira no Senado, você acha que o impeachment está selado ou ainda tem um julgamento pela frente e há que se levar em conta que são 180 dias, alguma coisa pode acontecer nesse meio tempo? Olha, eu acho que não, eu acho que o jogo está jogado, eu acho que dificilmente haverá uma reversão, é praticamente impossível que haja uma reversão desse processo. A presidente estando afastada, dificilmente ela retornará ao cargo, porque houve até quem quisesse nesse meio tempo entrar com uma ação e chegou a entrar o diretor do PT do interior de Goiás, para que o Supremo não permitisse que o vice-presidente Michel Temer exonerasse ministro e nomeasse ministro, ou seja, montasse a equipe dele. Mas isso não... Já há casos aí, por exemplo, na época do Collor, o Itamar nomeou os ministros lá, enquanto o Collor ainda estava afastado, ele nomeou os ministros dele lá. Então isso, eu acho que é um fato irreversível. A presidente estando afastada, ela não terá condições políticas para voltar ao governo. E também cria uma outra situação. Se ela voltar, já se viu aí que ela não teve condições de governabilidade. Isso, ela voltando, será pior ainda. Eu acho, portanto, que é um fato consumado. Eu costumo dizer, lambaria é pescado, o jogo é jogado. Esses últimos dias tiveram vários acontecimentos aí que chamaram a atenção. Nós tivemos um episódio do Valdir Maranhão, que é o atual presidente, o presidente interino, não é, da Câmara, que chegou a assinar uma anulação da sessão, não é, que votou impeachment na Câmara. Nós tivemos também o próprio afastamento do Cunha. Enfim, foram dias bastante movimentados, nós tivemos a cassação do Delcídio. Como é que você vê esse cenário aí que antecede essa votação no Senado? Como é que você relaciona esses acontecimentos? Quando você fala da votação no Senado, é o final do processo do julgamento, porque nós já tivemos a primeira fase, né? E agora nós vamos para os 180 dias. Da admissibilidade, não é nem do julgamento nós tivemos a admissibilidade, agora nós estamos para o julgamento, para situar bem aí. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um período de alta turbulência política e com problemas graves na economia, né? Problemas que são alguns criados aqui dentro e outros, talvez mais preponderantes, que vieram de fora, por exemplo, dos preços das commodities caíram no mundo inteiro, né? E isso afetou profundamente a economia brasileira, preço da carne, soja, minério de ferro e por aí afora, né? As chamadas commodities. Isso afetou muito a economia, provocou uma retração na economia do Brasil, provocou do outro lado uma massa de desempregados, né? Tudo isso foi sendo debitado aí à conta da presidente Dilma Rousseff e somando a isso a crise política, né? Porque se você examinar, o governo da Dilma morre antes de ter nascido. Do segundo mandato. Do segundo mandato. No dia seguinte à eleição, em 2014, o PSDB entrou com uma ação já no TSE, pedindo anulação da eleição, pedindo a recontagem de votos, pedindo auditoria do sistema de votação eletrônica, ou seja, ali já era um anúncio de que as coisas, ou prenúncio de que as coisas não iam caminhar bem dali para frente. E de lá para cá, as coisas foram se agravando. Soma-se a isso, a meu ver, uma certa inapetência, para não dizer inabilidade, da própria presidente de lidar com essas coisas, com o contraditório, que é muito comum na política, né? Pelo temperamento, pelo jeito, sei lá por que razão, né? Não cabe aqui fazer um psicodrama
da presidente, né? Mas, enfim, ela não conseguiu lidar e criou uma situação... E no meio do caminho, Eduardo Cunha, aí começa por aí. Começa por aí, quer dizer, a disputa agora do PT com o PMDB em função da presidente da Câmara, ali está, eu não diria o início de tudo, mas o fermento, sim, que provocou agora a situação que aqui nós chegamos. Pensando no afastamento do Cunha, o que te parece, do ponto de vista do governo Temer que vem aí, o que te parece a ausência do Cunha à frente da Câmara? O que olha, isso vai repercutir para o governo Temer? Olha, Vivi, eu acho que o Cunha, estando afastado, na verdade ele deve ter sido afastado lá atrás, porque o pedido de afastamento do Cunha, do Eduardo Cunha, é de dezembro de 2015. Ele só foi afastado agora, 2, 3 semanas atrás. Então, nesse período aí, ele fez o que quis, o que bem quis. Ele dirigiu a Câmara dos Deputados como fosse a casa dele. Ele não houve limites para o Eduardo Cunha fazer o que fez. Então, eu acho que, embora tenha sido afastado tardiamente, e embora afastado, eu acho que ele continua de fora, mandando na Câmara. Esse episódio que você citou aí, do Valdir Maranhão, me parece típico disso. Por quê? Porque, embora o Valdir Maranhão tivesse estado com o Eduardo Cunha na sexta-feira, né, 2 dias antes de ter feito tomado aquela decisão de tentar anular o impeachment, depois ter que voltar atrás, ele esteve com o Eduardo Cunha. Claro que teve também com o ministro Cardoso, e teve também com o governador lá do estado dele, do Maranhão, Flávio Dino. Mas, enfim, o Cunha, ele levantou o baixo clero, que é o grupo dele, contra o Valdir Maranhão, a ponto de o Valdir Maranhão ter que voltar atrás naquela decisão de anular, pressionado, porque senão eles iriam demiti-lo, iriam depor o Valdir Maranhão da presidência da Câmara. Então você vê que de fora o Cunha continua tendo influência pesada nos trabalhos da Câmara. Ele não vai ter mais, evidentemente, o uso do cargo. Mas se por acaso o Valdir Maranhão for afastado, entrar e for eleito alguém que é do grupo dele, você não tem a menor dúvida que ele vai continuar mandando na Câmara. Mas para isso tem que acontecer, Valdir Maranhão tem que se afastar. O PP está pressionando para que isso ocorra, né? Que é o partido do Maranhão. Do Maranhão. O Maranhão, ele com essa decisão meio desastrada dele de fazer uma coisa e depois voltar atrás, porque coitado, ele ficou meio aturdido com aquela coisa, achou que, embora até houvesse algum fundamento no que ele estava pedindo, viu? No que ele estava fazendo. Mas, enfim, ele é refém desse grupo chamado Baixo Clero, que é o PR, que é o PSD, que é o PP, que é o PRB, que é o PTB, né? Esse grupo, que é o chamado Centrão, que está mandando na Câmara. E esse grupo é o grupo que elegeu Eduardo Cunha, com a ajuda do PSDB, é verdade, mas foi quem elegeu Eduardo Cunha. E ele continua mandando na Câmara através desse grupo. Agora, o Cunha vai fazer falta para o Temer ou por outra, como muita gente entendeu, que não, foi ótimo o Cunha ter sido afastado do ponto de vista do Temer, foi interessante. Como é que... Eu acho que isso não é tão relevante assim. Eu acho que, até porque havia realmente um pessoal ligado ao Temer, querendo descolar a imagem, a figura do Temer, mais a imagem do que a figura do Eduardo Cunha, que virou um réprobo. Ninguém quer encostar no Eduardo Cunha, né? Mas veja só, hoje o Temer, ele conseguiu, até porque ele conhece a casa melhor do que muitos, né? Ele conseguiu o apoio desses partidos, que é o chamado Centrão. Como é que ele fez isso? Aí não vai precisar tanto do manejo do Cunha, é isso? Não, porque ele negociou com essas legendas. Ele fez aquilo que o PSDB sempre criticou no PT, o chamado aparelhamento partidário. Ele aparelhou o Estado da mesma forma que o PT, sob a acusação do PSDB, fez. Ele aparelhou com quem? Com esses deputados, com essas legendas, com esses partidos que votaram a favor do impeachment, que tiraram a presidente Dilma do poder, afastaram a presidente Dilma da presidência da República, e ele está governando com esse pessoal. Então ele não precisa tanto assim da figura do Cunha, porque ele tem relações diretas com eles. Quem é que está nomeando? Gente do PMDB, do PTB, do PP. Ele está fazendo, inclusive, deputado sair de um partido, entrar no outro partido,
para fazer a composição partidária. Ou seja, o aparelhamento do Estado, tão criticado na era do PT, continua sendo daqui para frente. Nós temos aí os atores que são os principais atores nessa reta final aí do processo do impeachment, antes do julgamento, que são a própria Dilma, o Michel Temer, não é? O Renan Calheiros, que preside o Senado, o Supremo Tribunal Federal, que acaba, inclusive, de rejeitar uma ação da AGU para tentar barrar novamente o processo de impeachment, não é? Que é o ministro Teori Zavascki que tomou essa decisão. Eu queria que vamos passar um por um? Dilma, como é que você vê ela nesse momento e a expectativa? Eu queria rapidamente que você pontuasse sobre cada um. Olha, a presidente Dilma, ela é vítima de uma situação, né, que incomoda todo o país, atormenta, né? Ela absolutamente fragilizada. Acha até que, de uma maneira cruel, porque se você pegar esses personagens que você citou aí, e outros mais, de todos eles, né, ela talvez seja a única que você não pode apedrejar, digamos. Talvez seja a menos culpada de todo esse processo que está aí, né? Pelo menos até agora é a única que não tem uma acusação de lucupletação, ou seja, de enriquecimento ilícito, né? É a única que não tem essa acusação. Renan Calheiros. O Renan está com 7, né? 7 ações em andamento no Supremo Tribunal Federal, embora tenha tido durante esse processo aí um comportamento o desempenho correto, dele digamos, à frente do processo. Mas está cheio de problemas. Todos eles têm problemas. O próprio Michel Temer tem problemas. Ele vai ter que, em algum momento, se explicar. Vai ter que, de alguma maneira, se explicar. Seja no TSE, onde corre um processo contra ele e contra a presidente Dilma, por abuso do poder econômico e político durante a campanha, né, porque os dois estão juntos. As coisas não estão desligadas uma da outra, né? Já teve um aceno, inclusive, do TSE dizendo que esse processo não vai ser desmembrado. Mas aí vem parece que há também um grande acordo aí para resolver algumas questões. Retirar o PT do poder, retirar a Dilma do poder, né, e abrir espaço para outras forças políticas. No momento, e pode amenizar para o Temer? Não, esse processo aí não sair do lugar? Acho que está na mão do ínclito ministro Gilmar Mendes. Ele vai sentar em cima, como sentou já em cima de outros processos, e não vai julgar tão cedo isso. Ele já até anunciou que talvez seja lá para 2017. O inquérito do Aécio caiu na mão dele, no Supremo agora? Caiu dele e do Eduardo Cunha na mão do Dias Toffoli, duas grandes figuras do Supremo Tribunal Federal. Certamente o Gilmar vai tomar uma decisão pouco ortodoxa, né? E o Toffoli da mesma maneira. Né? Apesar de que o Toffoli ficar considerando as histórias passadas. Né? Considerando que Toffoli ficou com a carga menos pesada, talvez, que é o Eduardo Cunha. Né? Então, acho que vai haver um certo arranjo aí para não complicar mais as coisas. Sim. Sabe por quê? O país está atravessando uma fase muito difícil, muito complicada. Né? Não é por acaso que o mundo inteiro está de olho no Brasil. Né? Neste momento, o mundo inteiro, a imprensa internacional toda está de olho no Brasil. Coisa que não aconteceu para trás do governo, na época do impeachment do Collor, não. Por quê? Porque o Brasil ganhou importância. Porque o Brasil ganhou importância, exatamente. O Brasil hoje não é aquela, pelo menos não se imagina que o Brasil seja aquela republiqueta das bananas, como se dizia antigamente. Né? O Brasil hoje é a 7ª economia do mundo. Hoje há interesses grandes, né, no mercado brasileiro. Então, investimentos pesados. Então, essa importância que até dada até para o Fernando Henrique, depois pelo Lula, né, quando presidente, os dois, um pouco também pela Dilma, mas mais pelos dois, Fernando Henrique e o presidente Lula. Vamos continuar então, aqui. Deu uma dimensão muito grande ao país. Continuar com os nossos atores aqui. Oposição. A oposição ao governo Dilma foi muito mais feita pelo Eduardo Cunha, do ponto de vista da eficácia, do que, evidentemente, pelo PSDB, pelo senador Aécio Neves, e etc. Foi muito mais, Eduardo Cunha foi muito mais eficaz nesse trabalho do que o PSDB. Acho que o PSDB, diante desse novo arranjo que está sendo montado com o PMDB, o PSDB, apesar das suas incoerências também, uma delas, de falar do aparelhamento do Estado e ele participar desse aparelhamento, com pelo menos 2 ministérios,
né? Acho que o PSDB abre um espaço para disputar novamente a presidência da República com Aécio, com Geraldo Alckmin, mas participa novamente, ganhou um pouco mais de realce o PSDB. O Supremo? O Supremo é a grande figura de todo esse processo. Não só o Supremo, como o Poder Judiciário, como um todo. A começar lá pelo juiz Sérgio Moro, lá do Paraná, né, com as sentenças que vem dando, no caso da crise aí do escândalo da Petrobras. O Supremo Tribunal, porque as questões constitucionais, aquelas que realmente pesam, vão parar lá no Supremo. E o Supremo tem dado aí, tem sido um protagonista desse processo todo. Que vira e mexe, os políticos fazem as suas atrapalhadas lá atrás e isso acaba indo para o Supremo. O Supremo acaba assumindo um papel de protagonista que não deveria ser. Agora o Moro está sumido, né? Por enquanto. Espero que ele volte aí à tona para julgar esse pessoal que está aí. Tem muita gente aí que está esperando julgamento, né? Alguns serão julgados pelo Senado que tem foro, pelo Supremo que tem foro privilegiado. O Michel Temer, né? Os ministros, 6 ministros do futuro governo. Jucá, 6 ministros do Renan futuro, Calheiros. Um monte. Você pode botar uma fila. Michel Temer. Olha, o Michel Temer vai ter uma tarefa pesadíssima pela frente, né? Eu acho que ele trabalhou pelo golpe, né? Ele trabalhou para depor a presidente da República abertamente. Ao contrário de Itamar Franco lá atrás, no impeachment do Collor, que ficou quieto, esperando as coisas acontecerem, ele não. Ele trabalhou para que as coisas acontecessem, né? Para o PMDB ir para o poder com ele. E eu acho que ele vai enfrentar situações difíceis. Por exemplo, primeiro que ele começa refém, de certa forma, do Congresso, como todos os presidentes últimos têm sido reféns. Por quê? Porque enquanto não houver uma reforma política para acabar com algumas incongruências que existem no sistema político brasileiro, os presidentes vão continuar dependendo muito do Congresso Nacional. E esse Congresso talvez tenha sido um dos piores congressos da história brasileira. Né? Inclusive pela pulverização. Pela pulverização, pela qualidade dos deputados, né, e senadores. Né? Nós vemos isso aí no dia a dia. Nós vimos aquele espetáculo no dia 17 de abril. Acho que aquilo mostra exatamente a radiografia, o retrato do Congresso que nós temos, a Câmara dos Deputados. O que foi aquilo, né? Então, o mundo inteiro ficou estarrecido com aquele espetáculo que foi dado no dia 17 de abril, quando se votou a admissibilidade do impeachment da presidente. Então, o Temer vai ter muito problema. Não é só isso. Com a proposta econômica do Temer de mexer em conquistas dos trabalhadores, conquistas essas dos últimos anos, dos últimos 10, 15, 20 anos, ele vai ter problemas. Mais sério, né? Porque o problema já tem. Essa baixa popularidade dele, né? 58% de rejeição, 62% da população querendo que haja novas eleições, né? Ele tem problemas de popularidade. É claro que ele vai fazer no primeiro momento, já começou a fazer, por exemplo, reduzindo o número de ministérios. Já dá uma satisfação para a classe média e a elite brasileira, financeira, que quer a redução do gasto público. Né? Ele já começa por aí, sinalizando. Mas ele vai ter problema... Mas já cria problema com os partidos. Mas cria com os partidos, porque na verdade, ele podia presentear os partidos com o maior número de cargos, mas não vai ser possível. Então já reduz. Mas ele vai ter problema, essa insatisfação popular, e sobretudo quando começarem a chegar no Congresso os projetos que mexem com os direitos e conquistas sociais. Aí vai ter problema, realmente. O senhor não acredita que a chegada desse novo governo pode arrefecer um pouco a polarização política? Hoje nós temos uma polarização muito grande. Eu acho que pode arrefecer um pouco, mas não vai acabar com ela. Porque ela vai continuar, porque o PT certamente vai fazer e o PCdoB vão fazer uma oposição sistemática ao governo Temer. E o PT e o PCdoB são muito bons de oposição. Pode até não ter sido muito bom para governar nos últimos anos aí, mas na oposição são muito bons para isso. Agora, tem um outro lado que a gente não está examinando aqui, que é a confiança do empresariado. O empresariado tinha parado de investir, né? E aí isso não é só consequência da queda dos preços internacionais, mas também da confiança interna do país. Os empresários, em muitos segmentos, pararam de investir à espera do que pudesse acontecer. Eu acho que a saída de cena da presidente Dilma Rousseff
e aqui não estou criminalizando a presidente, mas fazendo uma avaliação política, ela por saindo de motivos cena, objetivos. Né? Claro, eu acho que restabelece pelo menos um pouco a confiança do empresariado que pode voltar a investir. Voltando a investir, você começa a voltar a fazer girar com um pouco mais de intensidade a roda da economia. Esse Hoje é um dado. já tinha aí expectativas aparecendo na mídia que antes mesmo desse governo começar que teria um crescimento de 2,1% do PIB. Já vem. O governo, tipo de leitura. O governo não tem aí da uma dose Dilma. De otimismo, levando em conta, por exemplo, que categorias, né, que vão ser dos trabalhadores que vão ser afetadas por mudanças, podem fazer o país, enfim, andar de lado, criar dificuldades econômicas? Veja bem, eu estou vendo por uma outra ótica. Agora, nas últimas semanas, quando o processo de impeachment já estava em andamento na Câmara dos Deputados, o próprio governo estava emitindo sinais de que a economia estava começando a dar sinais, a aparecer com sinais positivos. O próprio governo, apesar da crise estar aí, tudo instalado. Mas o próprio governo da presidente Dilma já começava a emitir sinais de que a economia aparentava já algum tipo de... A inflação tem um recuo. Um recuo da né? inflação, uma possibilidade de retomada do crescimento da economia, ou pelo menos da redução da estagflação que nós estamos vivendo, de maneira que já tinha sinais positivos a essa altura. De maneira que a saída de cena da presidente por afastamento, e não pelo fim do mandato ainda, mas por afastamento, pode reanimar o empresariado e fazer, pelo menos em alguns setores, algum investimento que pode, por exemplo, o setor da habitação, né, pode então fazer, reanimar e rodar novamente, girar a roda da economia. Agora, Lindenberg, os movimentos sociais foram para as ruas nessa terça-feira, né? Teve manifestação, o MST especialmente, mas a Frente Brasil Popular se organizou em diversos estados, alguns jornais falavam em 15, outros 20, mas enfim, em diversos estados da federação. E você acredita que eles têm fôlego para continuar mobilizados, exatamente, mesmo depois da posse do Temer? Isso que eu estou te dizendo. Eu acho que se o Temer insistir com essa proposta de mexer nas questões sociais, retirando direitos já conquistados pelos trabalhadores, eu acho que a tendência desses movimentos vai aumentar. Essa movimentação de rua, isso pode aumentar. Lenha na fogueira, né? Aí é botar lenha na fogueira. Por isso está dizendo que o governo Temer começa com alguns sinais ruins, negativos, né? Esse da popularidade, essa ameaça, por exemplo, de mexer, essa proposta econômica do Meirelles, né? que vem aí, que é até uma figura curiosa, essa questão do Meirelles, né? Até o Lula queria que ele fosse ministro, né? Agora ele é ministro do Temer. Quer dizer, o Meirelles estava sendo tratado como o salvador da pátria nos últimos tempos. De um governo e de outro. Né? Dos dois. Então, mas se o Temer for mexer realmente e retirar direitos já conquistados pelos trabalhadores, eu tenho a impressão que vai jogar gasolina na fogueira. Como é que você está vendo os nomes que estão aparecendo? Esse ministério de notáveis e também de nomes que estão atendendo aos interesses da divisão partidária, que tem que se compor aí no governo. Até agora eu não vi nenhum notável, realmente notável nenhum. Você tem exceção nomes... do Meirelles. Meirelles, sim. É um notável. Talvez seja o único, né? Alguns foram abandonados no caminho, não? O Serra também é um nome que já vem sendo falado, já foi ministro, né? Foi candidato a presidente da República. Ele tem uma faixa da população que não gosta do José Serra, né? Mas ele pode ser um nome também tido como notável, se confirmar a indicação dele. Outros caíram no meio do caminho, né? Nós tivemos na última quarta-feira o nome do deputado mineiro Deltan Cardoso Júnior para o Ministério da Defesa e parece que não vai se confirmar. Houve uma reação do meio militar em função da jovialidade do deputado e parece que não vai emplacar o nome. O que é um negócio estranho também. Pelos militares. Armadas, né? O que é uma coisa estranha nesse processo, eu queria chamar a atenção do telespectador, ainda a coisa continua, mas veja só, em nenhum momento se falou em Minas Gerais, em todo esse processo.
É como se Minas, pela sua tradição, pela sua força política, né, pela sua força eleitoral, não existisse. Em nenhum momento E o que você atribui isso? Eu acho que é uma retração das forças políticas de Minas. Primeiro, uma fragilidade das forças políticas de Minas, é evidente. Ela é fraca. Incluindo o governador? Incluindo o governador. Que está muito quieto retraiu sobre toda também, essa história. em função de toda uma questão que existe envolvendo, não o governo dele, mas a figura dele, né? Ele retraiu. A acusação, né, da Operação Acrônimo. Exatamente, ele retraiu, evidentemente, e o Palácio da Liberdade sempre foi o farol da política mineira. Ou na mão do governo A, B ou C, mas sempre foi o farol da política mineira. Esse farol se apagando um pouco, né, caindo de intensidade, é evidente que isso reflete no conjunto da força política de Minas. Eu chamaria a atenção do telespectador para isso, né? A ausência de Minas em todo esse processo de composição de governo. Como é que o Brasil amanhece nessa quinta-feira? Eu acho que amanhece aí, de um lado, como eu disse, um segmento muito esperançoso, né? A partir, inclusive, de partidos políticos, como o PSDB, né? O senador Aécio Neves já disse que o país vai ser um outro país, né? De outro lado, você tem uma ressaca cívica, né, do pessoal que apoiou o governo, apoia o governo e vê o governo ser afastado, a presidente então amanhece afastado. Mais uma vez dividido. Dividido, o país continua dividido. A tônica da nossa conversa aqui, por sinal, é exatamente essa, né? O país começa dividido. Estava dividido desde 2013, por aí, quando começaram as manifestações de rua, se dividiu mais ainda em 2014 na eleição, e de lá para cá só veio se dividindo mais ainda e continua dividido. Apesar do discurso do Temer de pregar uma conciliação, a união do país, dificilmente ele vai conseguir isso, se ele pode conseguir, ter conseguido a unidade em favor dele lá no Congresso. Mas unir o país não é outra coisa, é uma outra questão. Lindenberg, muitíssimo obrigado por vir. Doutor, sempre às ordens. Eu conversei com o jornalista Carlos Lindenberg, que é colunista político de rádio, jornal e TV. Nosso assunto aqui, nessa pós-votação do Senado, nesse momento que o processo deve caminhar para o julgamento, nós conversamos sobre o governo Temer que vem aí, as perspectivas, esses cenários, atores políticos envolvidos e esse cenário que vai se descortinar para o Brasil nos próximos dias e meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.